Enem 2013, Caderno Azul, questão 68. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente, existem uma geladeira, G, uma tomada, T, e uma lâmpada, L, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de 1 voltímetro e 2 amperímetros. Essa questão é interessante porque ela é bastante conceitual. Ela não envolve cálculos nem contas de voltagem, resistência elétrica ou corrente, mas ela é uma questão conceitual no sentido que a situação é de um eletricista que está analisando uma instalação elétrica de uma cozinha, onde tem uma geladeira, uma tomada e uma lâmpada, e ele precisa fazer medidas elétricas desse circuito. O comando da questão fala para o aluno escolher onde é a melhor posição para colocar o amperímetro e o voltímetro para ele efetuar essas medidas. Essa questão ela apresenta o que até parece ser uma instalação aberta, né, porque tem o fio com fase e o fio neutro, mas a gente pode modificar um pouquinho essa associação para mostrar que se trata, na verdade, de uma associação em paralelo. A geladeira, a tomada e a lâmpada estão ligados numa associação que nós chamamos de paralelo. Que a propriedade dessa associação é que os ramos estão sobre a mesma diferença de potencial. Começarei resolvendo essa questão, primeiramente, tentando encontrar a melhor configuração para a medida da voltagem na geladeira. Então, para medir a voltagem, a gente utiliza um voltímetro, e o voltímetro ele tem que ser ligado em 2 polos diferentes da geladeira, em paralelo com a geladeira, a gente fala, para medir essa voltagem. Então, basicamente, tem 2 opções para fazer essa associação. Primeiro é ligar bem antes, em pontos antes e depois da geladeira, ou como o sistema está em paralelo, ligar o voltímetro em paralelo com todos os outros elementos. E aí a gente conseguiria fazer a medida da voltagem da geladeira e por tabela na tomada e também na lâmpada, né? Para fazer a medida da corrente elétrica, a gente precisa de usar um amperímetro, né, que é um instrumento adequado para isso, e o amperímetro ele precisa ser ligado em série com os elementos que a questão pede, que é a lâmpada e que é a corrente total do circuito. Então, para a lâmpada é fácil, só tem basicamente uma posição para a gente colocar esse amperímetro, que é em série juntamente com a lâmpada, e aí a corrente que atravessa a lâmpada atravessa também o amperímetro. E para medir a corrente total do circuito, a gente precisa colocar um amperímetro ou antes da corrente se ramificar, ou depois, quando ela se une, depois que ela percorre os 3 ramos da associação em paralelo. A questão ela traz 2 opções para colocar um amperímetro, que poderia ser no fio neutro ou no fio de fase, né, e a alternativa correta, que é a alternativa E, mostra a associação do amperímetro no fio neutro. Para finalizar, o tema dos circuitos elétricos ele é cobrado mais tradicionalmente por meio de contas. E aí o aluno precisaria mobilizar uma equaçãozinha, a lei de Ohm que nós chamamos, que U igual a RI, tensão é igual a resistência multiplicado pela corrente elétrica, e aí você pode fazer essa continha para os ramos ou para o circuito total, achar a resistência equivalente, né, de uma associação de resistores, que isso é o que é mais cobrado de maneira geral.